O Sudeste é a região mais populosa e economicamente mais evoluída do país, composta pelos seguintes estados e capitais: São Paulo, capital em São Paulo; Rio de Janeiro, capital no Rio de Janeiro; Espírito Santo, capital em Vitória; Minas Gerais, capital em Belo Horizonte. A região teve início com a fundação da Vila de São Vicente, a primeira vila da América Portuguesa, em 1532, o que hoje é uma cidadezinha da microrregião de Santos. No século XVII, iniciou na região de São Paulo o fenômeno das bandeiras, as expedições para o interior do país, que no final acabaram encontrando pedras preciosas na região de Minas Gerais, e assim iniciou-se o ciclo do ouro. Por conta da mineração, a coroa voltou suas atenções para a próspera região. Dada a decadência dos engenhos nordestinos, ocorreu uma grande migração, e a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, em 1763. Em 1808, ocorreu a transferência da família real portuguesa para a capital, fato que marcou a época pelas mudanças econômicas e sociais causadas. Com a independência, a região tornou-se o centro financeiro do país, título que carrega até hoje. Na década de 1840, a produção cafeeira passou a se espalhar por toda a região, principalmente aqui, no Oeste Paulista, tornando-se a base da economia nacional. Após a abolição da escravatura, em 1888, uma grande massa de imigrantes europeus veio para as grandes fazendas de café. No início da República, os estados de São Paulo e Minas Gerais tomaram poder na política do café com leite. Na década de 1920, com a queda da Bolsa de Nova York, o preço do café despencou e virou uma grande crise. O presidente Getúlio Vargas iniciou um processo de industrialização em São Paulo, que posteriormente se espalhou pelo resto da região e nos levou ao que somos hoje. No aspecto econômico, é a região mais rica do país, com grande concentração industrial, financeira e comercial. Em São Paulo está o principal parque industrial brasileiro e o setor agrícola é dividido entre o campo e a indústria. A exploração econômica de Minas Gerais foi baseada no extrativismo mineral e na pecuária, e até hoje o estado é o maior produtor nacional do leite bovino. O Rio de Janeiro também tem um grande parque industrial e a indústria do turismo é bastante desenvolvida, principalmente por causa da cidade maravilhosa. As atividades do Espírito Santo são, na maioria, portuárias e na exploração de petróleo e gás mineral. Esses estados atraem diversas pessoas de regiões mais pobres. Isso leva à superpopulação de algumas áreas e, consequentemente, ao aumento das favelas. Um grande contraste com todo o desenvolvimento, mostrando que, apesar de toda a riqueza, a desigualdade é enorme. Apesar disso, é a melhor região no quesito padrão de vida. Tem o maior número de escolas, melhor atendimento hospitalar, a maior frota de transporte público e aperfeiçoamento no sistema de comunicações. A região apresenta diversos climas em seu território. O clima tropical predomina nas baixadas Capixaba e Fluminense, no norte de Minas e no oeste paulista, com temperaturas elevadas, verão chuvoso e inverno seco. Tropical de altitude ocorre nos lugares mais elevados, com as temperaturas mais baixas. O clima subtropical aparece na metrópole paulista e no sul do estado de São Paulo, com chuvas bem distribuídas durante o ano e grande amplitude térmica. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, mais quente e menos úmido, com seca anual de aproximadamente 5 meses. As menores temperaturas são nos picos da Serra da Mantiqueira e Serra do Caparaó, com altitude perto dos 3.000 metros. O relevo é variado, não existe uma uniformidade nos estados. São, basicamente, 4 tipos de relevo: planície e terras baixas costeiras, serras e planaltos do leste e sudeste, planalto meridional e a depressão periférica. As planícies e terras baixas passam por todo o litoral, indo de grandes baixadas até estreitas, características que facilitam a formação de costas altas. As serras e planaltos do leste e sudeste é o relevo mais marcante, muito comum em Minas Gerais. O planalto meridional tem grandes variações de pedras, causando falhas no relevo, presente principalmente no centro-oeste de São Paulo e no oeste de Minas Gerais. A depressão periférica é um solo baixo e plano,
geralmente no meio das serras como em forma de canoa. A formação vegetal de maior destaque é a Mata Atlântica, mas também tem a Mata da Araucária, no sul do estado de São Paulo, o Cerrado em áreas tropicais e a Caatinga, no norte de Minas Gerais. Porém, boa parte dessa diversidade vegetal está devastada por conta da expansão agrícola. A floresta tropical muda muito de aspecto, rica nas encostas do oceano, onde a umidade é maior, com árvores mais altas e cipós, mas está quase totalmente extinta, exceto nas encostas mais íngremes. Devido às características do relevo, a maioria dos rios da região são de planalto, naturalmente encachoeirados, que contribuem para o grande número de hidrelétricas, com destaque para a bacia do Rio Paraná, junção dos afluentes dos rios Parnaíba e Grande, com algumas das maiores usinas, como a Urubupungá. É a segunda menor região do país. Sua área ocupa aproximadamente 924.620 km². A população é cerca de 85 milhões, 44% da população brasileira. É também a região mais povoada, com a marca de 84,21 habitantes por km². Altamente urbanizada, abriga duas metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem